quase todas as empresas, mesmo as mais pequenas. O chamado fim do segredo salarial. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Contabilidade Trocada por Miúdos. Eu sou o António Martins Pereira, CEO da Contária Gestão e Contabilidade, e estou aqui para vos ajudar a entender melhor o mundo dos impostos, da contabilidade, da fiscalidade e da gestão empresarial em geral. A União Europeia aprovou a Diretiva 2023/970, conhecida como a Diretiva da Transparência Salarial, e o prazo para os Estados-membros a colocarem isto na lei nacional termina a 7 de junho de 2026. E isto não é só meter salários nos anúncios. A ideia é muito mais profunda. Obrigar as empresas a terem critérios claros e defensáveis para pagar e para promover e dar aos trabalhadores informação suficiente para perceberem se existem desigualdade salarial sem justificação. O desafio não é só divulgar números, é conseguir justificar com critérios objetivos porque é que certos trabalhos valem mais do que outros dentro da mesma organização. Agora, antes de entrarmos nas regras, vale a pena perceber o porquê disto. A diretiva nasce porque a desigualdade salarial entre homens e mulheres continua a existir e a opacidade alimenta essa desigualdade. Existem estudos em Portugal que continuam a mostrar disparidades relevantes. Por exemplo, dados do estudo da Total Compensation 2025 da Mercer Portugal, citados por várias notícias e artigos nos jornais, apontam para uma diferença média de 14% em Portugal em 2025. Na prática, as alterações começam logo no recrutamento. A partir do momento em que estas regras estiverem em vigor no direito nacional, os anúncios de emprego deixam de poder ser remuneração compatível com a experiência, sem números. O que passa a ser exigido é que o candidato saiba, antes do processo avançar, qual é a remuneração inicial ou uma faixa salarial. Isto aplica-se onde quer que o anúncio apareça, no LinkedIn, no portal do emprego, no site da empresa, na agência de recrutamento, etc. A informação tem de ser coerente em todos os canais. Depois há uma mudança que vai obrigar muitas equipas de recursos humanos a reaprender entrevistas. Perguntar quanto ganha atualmente passa a ser proibido. A lógica aqui é simples. Quando alguém vem de um salário baixo e a empresa usa esse valor como base, a desigualdade perpetua-se de emprego em emprego. A diretiva quer cortar esse ciclo. Pode perguntar expectativas, mas não pode basear a negociação no histórico salarial. A seguir, dentro das empresas, entram direitos novos de acesso à informação. Os trabalhadores passam a ter direito a conhecer os critérios usados para definir remuneração e progressão, o seu nível salarial e os níveis médios por categoria comparável com desagregação por género. Ou seja, a empresa deixa de poder funcionar com é assim porque sempre foi e passa a ter de ter critérios objetivos e documentados. E agora vem a parte que muitas empresas ainda não interiorizaram. Transparência não é só mostrar tabelas, é ter estrutura salarial minimamente organizada. Porque para publicar uma faixa salarial antes de abrir uma vaga é preciso que essa faixa exista. E para responder a pedidos de informação internos é preciso ter os dados e a lógica de remuneração preparada. Depois entram as obrigações de reporte. O calendário varia com a dimensão. As empresas com 250 ou mais trabalhadores terão reporte mais frequente e as de 150 a 249 terão ciclos mais espaçados e as empresas mais pequenas podem ficar dispensadas de comunicação formal, mas mantêm as obrigações de transparência no recrutamento e os direitos de informação dos trabalhadores. E há um ponto crítico. Quando existe uma disparidade superior a 5% numa determinada categoria e não há justificação objetiva,
A diretiva prevê mecanismos de avaliação conjunta e plano corretivo. Isto significa que a empresa tem de conseguir explicar com factos porque é que paga diferente para trabalho igual ou de igual valor. Agora, isto já está a ser fiscalizado? Aqui convém ser rigoroso. O que é do conhecimento público é que a ACT tem vindo a notificar empresas no âmbito da igualdade salarial com base em legislação nacional já existente e já houveram ações relevantes nos últimos anos. Por exemplo, há a comunicação oficial do Governo sobre notificações por diferenças salariais e prazos para planos de avaliação e correção. Mas afinal, quais são as consequências para as empresas para lá do compliance? Primeiro, há risco jurídico. Em litígio, a diretiva aponta para um reforço do ónus sobre a empresa. A organização tem de conseguir demonstrar que não houve discriminação com critérios objetivos e documentação. Segundo, há risco financeiro, compensações e retroativos se existirem diferenças injustificadas. Terceiro, há risco reputacional. Hoje, um candidato percebe rapidamente quando uma empresa é transparente e quando está a esconder o jogo. Sem dramatizar, mas também sem adiar muito, uma empresa deve fazer o seguinte. Primeiro, um diagnóstico simples. Mapear funções, níveis e salários e medir diferença por género dentro de categorias comparáveis. Segundo, definir faixas salariais por função e nível com critérios claros. Terceiro, rever processos de recrutamento, anúncios com remuneração, guião de entrevista sem perguntas proibidas. Quarto, preparar respostas padrão para pedidos de informação de trabalhadores e formar chefias, porque muita fricção vai acontecer na gestão intermédia. A empresa que se prepara bem não faz isto para cumprir a lei, faz isto para ganhar controlo sobre a sua própria política salarial. E isso, numa PME, muitas vezes resolve problemas antigos, negociações caso a caso, injustiças sem intenção, diferenças que nasceram de histórias individuais e ficaram para sempre. Espero que este episódio tenha sido útil. Estou disponível para quaisquer dúvidas, questões e sugestões para o meu e-mail antonio.pereira@contaria.com ou através das minhas redes sociais como o LinkedIn, Instagram ou Facebook. Basta procurar por António Martins Pereira que me irão encontrar. Muito obrigado por ouvir. Não se esqueça de partilhar este podcast com os seus amigos e familiares. Até ao próximo episódio, onde continuaremos a explorar mais temas importantes da contabilidade, mas trocada por miúdos.